Bom, vamos continuar, né? Então, onde nós paramos, né? Eu estava falando aqui sobre a testemunha suspeita, né? Então, depoimento como mero informante e tal. Então, beleza, eu parei aqui. Então, vamos dar continuidade, né? Bom, aqui nós temos o 448, uma outra regra também que eu acho que é bem interessante, né? Da não obrigação de depor, né? Pela parte, né, pela testemunha, perdão. Então, que a testemunha não é obrigada a depor. Nós falamos algo muito similar a isso, você vai se lembrar, lá no depoimento pessoal. Né? No depoimento pessoal, nós falamos lá também de situações em que a parte, porque o depoimento pessoal é da parte, a parte pode se opor, né, a prestar o depoimento. Né? Então, é bem interessante. Então, aqui nós temos, então, uma regra muito interessante, né, que é do 448, então, que fala, então, que a testemunha não é obrigada a depor, né? Então, essas regras, né? Então, o que nós temos, né? O fato de elas não serem obrigadas a depor, né? Não significa que elas estão excluídas, tá? Você tem que tomar cuidado com isso. Não significa que elas estão excluídas do dever de depor, tá? Então, esse é um ponto que você tem que tomar cuidado, né, com relação à interpretação desse artigo, tá? Então, o que nós temos aqui, então, quando se fala aí a questão do grave dano, né, ela não vai prestar o depoimento se puder lhe acarretar um grave dano, né? Então, essa palavra grave dano, ela é uma expressão genérica, né, obviamente, que abrange tanto um privilégio, né, quanto uma ideia de não autoincriminação, então, não produzir provas contra si mesmo, né, garantindo ali o direito constitucional ao silêncio, como ainda qualquer outra situação que gere a essa pessoa um constrangimento, né, que venha a comprometer ali os seus direitos fundamentais, né, os direitos da personalidade, como honra, né, imagem, enfim. Então, mas essa justificativa, né, apresentada pela testemunha, né, que não pretende depor, né, então, obviamente que é o juiz que vai analisar, né, então, se a razoabilidade, né, desse motivo, então, e o juiz ele não deve admitir, né, motivos que não sejam razoáveis, né, e que, obviamente, vão comprometer o interesse público, né, na descoberta da verdade, né, segundo a maioria, uma boa parte da doutrina, né, afirma isso, né, então, mas a doutrina também afirma, né, que o propósito ali é ser protegido, né, é a intimidade e a vida privada, né, mas é claro, como qualquer direito fundamental, eles não são direitos absolutos, teria que haver uma justificativa razoável, né, então, porque evasivas, né, não justificáveis também o magistrado ele teria que fazer esse controle, tá? Então, então como tem que ter então essa justificativa, então não basta a testemunha falar que ela não pretende depor, né, para evitar um constrangimento. Então, ela precisa então expor, né, o real motivo, né, para apreciação do magistrado, né. Então, é bem interessante esse ponto, né. Então, são situações, né, então, que vão surgir ali caso a caso, né, bastante, então, a análise casuística, né, então, que nós temos. Então, esse dispositivo, então, tem essa previsão, bem similar ao que nós vimos lá no depoimento pessoal, né, então, situações que ele acarreta engravidando, né, não só a si mesmo, né, mas também ao seu cônjuge, né, descendente, ascendente, né, o cônjuge, quando fala cônjuge, associe também a ideia do companheiro, né, obviamente. Então, até o terceiro grau. E também as situações em que, por questão, né, de profissionais, né, ela tem o dever de guardar sigilo, né? Até comentei lá naquela outra aula que nós falamos no depoimento pessoal, no caso dos médicos, né, psicólogos, o próprio advogado mesmo, ele tem um dever de sigilo com relação ao seu cliente, o sigilo advogado-cliente, os padres, né, então, o contador com relação. Então, tem uma série de profissões que há o chamado dever de sigilo, né, profissional. Então, ele pode invocar essa cláusula, né, esse inciso segundo, para não prestar esse depoimento, tá?
Então, esse artigo 449, né, é uma regra um pouco óbvia, né, mas ela tem umas peculiaridades aqui interessantes para a gente mentalizar. Você tem que fazer uma leitura invertida. Vamos fazer a leitura invertida, que a redação aqui é horrorosa, né? Então começa aqui, ó. As testemunhas devem ser ouvidas na sede do juízo, salvo disposição especial em contrário, ok? Fica mais palatável, né? Fica melhor de ler, né? Então, vai ter a sede do juízo, né? Então, até quando é feita a intimação, né, tem que ser informado onde fica o fórum, né, a localidade, enfim, tudo isso tem que ser informado. Deixa eu fechar meu WhatsApp aqui, que esse tem ficar pitando aí, é difícil. Então, e esse parágrafo único, né, quando a parte ou a testemunha, por enfermidade ou outro motivo relevante, estiver impossibilitada de comparecer, isso tem que ser informado, né, mas não prestar o depoimento, o juiz designará, conforme as circunstâncias, dia, hora e lugar para inquiri-la. Então, essa regra é uma regra bem caráter humanitário, né? Quando for imprescindível a prestação daquele depoimento, e a testemunha, né? Ou até mesmo a parte, perceba que eles inseriram aqui, no capítulo da prova testemunhal, eles inseriram também essa prerrogativa para a parte, né? Deveria, para evitar a reprodução, né? Desse mesmo artigo lá na parte de depoimento pessoal, então eles estenderam essa regra aqui para as partes também. Então, abriu-se aqui, então, a possibilidade, meus amigos, de marcar o depoimento, por exemplo, no hospital. Olha que interessante, né? Então, é um ponto bastante interessante, né? Claro que agora, com essas tecnologias, né, que o judiciário acabou abraçando, né? Então, com relação a essas videoconferências, né? Então, me parece que esse artigo ele deve ser reinterpretado, né, nesse sentido, né? Então, de fazer uma realização, então, dessa oitiva dessa audiência, né, oitiva dessa testemunha, perdão, né, talvez por videoconferência, talvez seja mais racional, né? Mas, enfim, perceba que colocou aqui uma cláusula aberta, né, que fala conforme o juiz designará aqui, ó, conforme as circunstâncias, né, o dia, horário e lugar, né, também para proceder à inquirição dessa testemunha e da parte, né? Então é bem interessante. Bom, rol de testemunhas. Esse 450 é muito interessante, fala do rol de testemunhas. O que é o rol de testemunhas? O juiz, quando ele designa, presta atenção nisso, quando ele designa a audiência de instrução e julgamento, ele vai ter que fixar um prazo para as partes apresentarem um rol de testemunhas. Então, o rol é a relação, né, de quem vai prestar o testemunho. Justamente para que propicie a parte interessada, a parte contrária, a devida investigação. A investigação sobre quem é essa parte. Quem é essa testemunha, perdão. Quem é? Para saber se eu vou impugnar, se eu não vou, né? Se aquela testemunha tem interesse na causa, não tem, se ela tem um grau de parentesco ou não tem. Então, lembra que nós falamos na aula passada, né? Então, para que você tenha tempo, o juiz vai fixar um prazo para você juntar o rol de testemunhas no processo, e você tem que respeitar aquele prazo, porque se você perder o prazo que o juiz assinalou, o juiz vai ter liberdade. E se ele não fixar, o prazo é de 15 dias. Tá? Nós vamos ter uma aula sobre audiência, e aí eu vou falar sobre isso. Mas, olha que interessante. Então, é para justamente propiciar a parte contrária que ela investigue quem são aquelas testemunhas. Porque um dos momentos, quando nós vamos fazer a oitiva da testemunha, é justamente a contradita da testemunha. Quando você verificar que a testemunha tem interesse na causa, né? Ou tem um grau lá de parentesco, ela é impedida, né, ou suspeita, então você vai poder impugnar aquela testemunha. E essa impugnação a gente chama de contradita. Contradita, né? Então, contradita nada mais é que a impugnação da testemunha. Então, perceba, o 450 fala
do rol, né, de testemunhas. Então, ele tem que ser apresentado, então, né, no prazo, né, assinalado para o juiz, né, e aí são apenas questões protocolares, né, questão do número do CPF, enfim, endereço completo, residência, local de trabalho, né, enfim, para facilitar, né, também a intimação da testemunha. Porque olha só, a intimação, presta atenção nesse ponto. Esse ponto é relevante que eu vou te falar. A intimação da testemunha, ela fica a cargo dos advogados. Os advogados que devem proceder à intimação da testemunha. Se a testemunha o advogado tem que tomar um cuidado muito interessante, que é o seguinte: ele tem dois mecanismos. Dois. Ou ele próprio procede à intimação da testemunha, ou ele pode dispensar essa intimação e falar que as testemunhas comparecerão independentemente da intimação. Perigoso isso. Bastante perigoso. Porque se a testemunha não foi intimada, você falou no processo que elas comparecerão independentemente de intimação. Se elas faltarem, por um motivo qualquer, um simples não tô afim hoje de ir. Tô cansado, trabalhei demais, sei lá. Né? Então, se ela resolver não comparecer, vai presumir que você a dispensou. Simples assim. Agora, se você procedeu à intimação da testemunha e aquela testemunha não comparece, o juiz vai te perguntar o seguinte: olha, doutor, doutora, o senhor faz questão de ouvir essa testemunha? A testemunha está ao dispor de quem arrola, né? A rola vem aqui de apresentar o rol, né? Então, está ao dispor daquela parte que fez o arrolamento da testemunha. Então, e se está ao dispor, a parte pode dispensar. O advogado pode dispensar aquela testemunha. Então, ele pode chegar lá com 10 testemunhas e ouvir só 3. É claro que é de bom tom que o advogado informe, né? Olha, você vai estar lá, você vai prestar um relevante serviço, mas pode ser que a gente não discute. E o advogado existe de má fé falar, o juiz não quis escutar. Enfim, é o advogado que decide isso, né? Se está ao dispor da parte, é ele que decide se vai ouvir testemunha X, Y, Z, quem vai ouvir, quem não vai. Né? Então, e se a testemunha, então, faltar, a testemunha não foi, você tem que tomar, então, o seguinte cuidado. Ela foi intimada? Se a resposta for sim, você tem o direito de ouvir aquela testemunha. E pedir, inclusive, a condução coercitiva. Eu gostei daquela condução coercitiva do Lula, que hoje eu não preciso mais explicar a condução coercitiva. Todo mundo sabe o que é. Não que eu achasse que ela é justa, mas até acho que foi injusta. Mas todo mundo hoje sabe o que é condução coercitiva, né? Então, se a testemunha foi intimada e ela não compareceu, quem arrolou a testemunha tem o direito de pedir. Tudo bem? Ok. Alguém quer fazer uma pergunta? Assistindo aula, Yura, aqui, ó. Tem um telefone que tocou. Estudando. Pô, alguém tem que estudar. E aí? Repetir, Patek. Eu tô querendo ir amanhã. Amanhã, né? Vânia. Tô querendo ir, eu vou ver se... Oi, Vânia. Oi. O microfone tá ligado. Acontece. Você queria fazer alguma pergunta? Às vezes você abre o microfone para fazer alguma pergunta. Desculpa, professor. Não, imagina, tranquilo. Acontece. Não era pergunta, não, né? Tranquilo. Tá. Então, deixa eu falar. Ah, tá. Se a testemunha, então, foi intimada, você tem o direito de pedir a condução coercitiva. Se a testemunha não foi intimada e ela faltar, presume-se que você a dispensou, tá bom? Então, esse rol de testemunha tem que constar, né? Então, sempre que possível, né? O nome, profissão, estado civil, idade, né? Idade, né? Como se aqui tivesse relevância, né? Enfim. Idade, talvez, só por causa do menor de 16, né? Enfim. Mas, enfim.
Só por isso, a única razão que eu vejo, né? Porque o menor de 16 ele não pode prestar o depoimento. Mas, então, o número do CPF, o RG, né, o registro de identidade, endereço completo e local de trabalho, se for o caso, né? Pois bem. Então, ó, depois de apresentado o rol, né, esse rol que a gente, o rol de testemunhas, né, a parte não pode substituir, cuidado, ela não pode, a princípio. Ela poderá pedir a substituição da testemunha se essa testemunha falecer, ou se ela estiver gravemente enferma, né, e não tiver em condições de depor, né, por exemplo, está com câncer, não sei, alguma enfermidade grave, né, ou tiver mudado de residência, ou de local de trabalho, né, e não for encontrada. Se ela não for encontrada, né, por exemplo, para ser feita a intimação dela, né, então, ela não foi encontrada, então você pede para ser substituída, então. Então, só nessas situações, ok? E olha que interessante o 452. O 452 é bastante relevante. Quando for arrolado como testemunha, o juiz da causa, olha só, está falando que o juiz enquanto testemunha. O juiz da causa enquanto testemunha. Ele pode, então, se ele for arrolado como testemunha, ele pode se dar por impedido, né? Se tiver conhecimento de fatos que possam influir na decisão. Então, aí a parte, né? Será proibida a parte que o incluiu no rol desistir, então, do seu depoimento. E, se nada souber, né, o juiz, então ele pode mandar excluir o seu nome. Mandar excluir o seu nome. Bom, aqui, algumas observações, então, para a gente fazer com relação a essa regra, né? Esse artigo 452, ele está buscando aqui salvaguardar o chamado princípio da imparcialidade, né? Então, porque para julgar os fatos, é imprescindível, né, que o juiz não conheça dos fatos. Então, imagina a seguinte situação, o juiz viu lá, o juiz estava lá, e a parte vai lá e arrola o próprio juiz como testemunha, né? Então, é incompatível com a função de julgar a causa, a função de ser testemunha. Ou ele é testemunha ou ele é juiz, né? Esse artigo é meio nonsense, né? Meio estranho, né? É um artigo estranho. Então, é uma regra meio óbvia, né? Que o juiz, ou ele é juiz ou ele é testemunha, né? Então, é totalmente incompatível, né? É um conflito de interesses aí, né? Então, o fato do juiz ter, então, testemunhado fatos, né? Das duas, uma. Ou você vai ser testemunha, mas perante uma outra vara, não na vara, ele não pode ser juiz e testemunha, né? Ou então ele está impedido de julgar, né? Das duas, uma. Ou ele está impedido de julgar, ou então ele vai julgar esse caso, mas ele não pode figurar ali como testemunha. Mas, enfim, se ele viu os fatos, né, melhor dizendo, eu acho que ele deveria se afastar do caso, né? Então, em caso de impedimento, né? Então, ele de ofício, né, ele deveria, então, reconhecer esse impedimento, né, e remeter os autos para o seu substituto legal. É isso que ele deveria ter feito, né? E se ele não reconhecer o seu impedimento? Porque você mentalizou aí, né? O juiz da causa também viu os fatos. Ele foi testemunha ocular, por exemplo, né? Então, ele tem que reconhecer de ofício o seu impedimento. Eu não posso julgar esse caso, porque eu fui testemunha, eu vi o caso. Então, quebra a imparcialidade, né? Então, e se ele não reconhecer de ofício o impedimento? Né? Então, aí a parte interessada, né, vai ter que arguir, né, então, a sua causa de impedimento, né, no prazo de 15 dias, a contato ou conhecimento desse fato, né? Ele ficou sabendo que o juiz, né, por exemplo, foi testemunha fática mesmo, né, não testemunha no processo. Então, e essa petição, ela vai ser, então, autuada em apartado, né, e o magistrado vai apresentar suas razões no prazo de 15 dias e vai remeter para o tribunal decidir se ele é impedido ou não, tá? Então, é esse ponto bastante interessante, a arguição de impedimento, tá?
E se a parte não arguir o impedimento do juiz, né? E ele proferir a decisão? Bom, haverá uma mácula, então, em parcialidade, né? Então, você pode pedir a nulidade, não só da decisão, mas como também a nulidade do processo, né? E se já tiver transitado e julgado, cabe, inclusive, entrar com uma rescisória, tá? O impedimento permite que você entre com a rescisória, tá bom? Então, e se o juiz se declarar como impedido, né? Então, aí sim ele pode ser ouvido como testemunha, porque se ele se declara como impedido, vamos lá, mentaliza aí. Imagina que eu sou juiz de uma causa. Aí teve um acidente de carro. Aí eles propuseram uma ação de indenização e na hora que eu vejo, eu que sou o juiz da causa, que eu mesmo testemunhei, eu mesmo vi o acidente. Então eu tenho que me dar por impedido. E eu me dando por impedido, imagina, eu sou juiz da segunda vara. Eu tenho que remeter os autos para o juiz da terceira vara. Se eu fizer isso, me der por impedido e remeter para o substituto legal, então aí eu posso figurar como testemunha. Agora, o que eu não posso ser, meus amigos, é testemunha e juiz. Aí não dá, né? E a imparcialidade vai para o espaço, né? Então, por isso que fala aí, né? Se o juiz declara-se, se declara impedido, né? Então, por causa da sua condição de ser testemunha. Testemunhado o fato. Ele ter testemunhado o fato. Então, ele se declara impedido por esse motivo, né? Então, ele tem que ser ouvido como testemunha. E a parte, aí que tá, que a parte que foi lá e arrolou o juiz como testemunha, não vai poder desistir da oitiva dele. É isso que tá dizendo essa regra. Porque, olha, lembra que eu acabei de dizer, a testemunha está ao dispor da parte que a arrolou, certo? E eu até brinquei com vocês. Falei, ó, você pode levar 10 testemunhas, que é o número máximo. E ouvir só 3. Acabei de dizer isso para você. Então, mas nessa situação, se for o juiz, né, a testemunha, e ele se deu por impedido. Ele foi arrolado como testemunha, ele se deu por impedido, mandou para o substituto legal. O que essa norma está dizendo, o 452 está te dizendo, é que se você arrolou o juiz e ele se deu por impedido, você vai ter que ouvir esse juiz, sim. A versão dele, dos fatos. Você não vai poder desistir dele, não. É raro. Eu nunca vi isso acontecer. Mas tá aí, né? É isso que é o teor dele, né? Redação nebulosa também, né? Redação do código é terrível, né? Então, e se ele não conhece dos fatos que foram perguntados, né? Então, aí ok, então exclui do rol de testemunhas, né? Então, às vezes, a parte fala, arrolou ele, o próprio juiz, como testemunha. Ele falou, o que é isso? Eu não sei nada desse caso aqui, não. Você está me confundindo, né? Não sei, não. Não, pode excluir meu nome daí do hall de testemunhas, né? Então, ele fazendo isso, excluindo no hall dele, o nome dele, perdão, do hall de testemunhas, então aí ele pode julgar a causa, tá? Então, é esse o sentido aí desse dispositivo. Ok? Mas é bem estranho, né? Dispositivo esquisito. 453, né? Então, uma regra aqui bastante interessante, né? As testemunhas depõem, né, em audiência, instrução e julgamento, né? Lá na aula de fase organizatória, eu disse para vocês que o saneamento do processo, se o juiz admite a produção de provas orais, ele é obrigado a marcar uma audiência, instrução e julgamento. A audiência, instrução e julgamento é o espaço que existe, né, o momento processual em que nós vamos ter a produção de provas orais. Provas orais. Então, as provas orais, então, são oitiva de testemunha, depoimento da parte, tá? E, eventualmente, se às vezes a perícia for inconclusiva, ou tiver alguma falha,
for necessário a prestação de esclarecimentos, você também pode chamar o perito para comparecer na audiência para que ele preste o seu depoimento, tá bom? Então, as testemunhas elas vão depor, então, na audiência de instrução e julgamento, então, perante o juiz da causa. Então, regra, né? Exceto, né? Por exemplo, naqueles casos de produção antecipada de provas, né? O depoimento prestado antecipadamente. Então, esse aqui é o caso de produção antecipada de provas, né? Então, a testemunha está gravemente enferma, né? Outra idade avançada, né? Então, você pede lá uma produção antecipada de provas. A produção antecipada de provas pode ser feita perante outro juiz. Então, por exemplo, eu entrei com uma produção antecipada de provas, foi perante a primeira vara. Isso não gera prevenção, tá? Então, depois, na hora que você for propor a ação principal, pode ser que caia lá para a quarta vara, né? Ok, então, é uma situação possível, tá? Então, e essa é uma situação interessante. E aqui está falando as que são inquiridas por carta. Que carta que é essa? Carta precatória. Precatória. É quando a testemunha, por exemplo, mora em outra comarca, ela se mudou, né? Então ela nem mora aqui, né? Ela estava aqui só no dia do evento e ela testemunhou aquele fato, né? Então, por exemplo, a testemunha mora lá em Uberlândia, né? Então, na capital. E aí, então, se pede uma carta precatória lá para Uberlândia, vai ser distribuída lá para uma vara de precatórias. O juiz lá da vara de precatórias em Uberlândia vai determinar uma realização de uma audiência. Então, vai ser feita a intimação dessa testemunha e essa audiência vai ser realizada na vara de precatórios só para ouvir aquela testemunha, tá? Então, a carta precatória é quando nós tivermos uma providência jurisdicional, uma providência judicial que tiver que ser praticada em outra comarca, em outro território. Pode ser qualquer lugar do território brasileiro, tá? Então, pode ser lá em Belém do Pará, Porto Alegre, né, no Rio Grande do Sul, enfim, ou aqui do lado em Uberlândia, em Araxá. Não importa, né? Desde que saia, né, dos limites territoriais, né, daquela comarca ou subseção judiciária, né? Tá? Bem interessante. Olha o parágrafo primeiro. A oitiva de testemunha que residir em comarca, seção ou subseção judiciária diversa daquela onde tramita o processo, poderá ser realizada também por meio de videoconferência ou recurso tecnológico de transmissão e recepção de sons ou imagens, né? Em tempo real. Então, isso aqui vai ser uma tendência, né? O que, por exemplo, até o ano passado, isso aqui era uma possibilidade, porque está falando aqui, ó, poderá, né? Agora, por causa da pandemia, né? Nós tivemos um investimento aí considerável pelos os órgãos, né, do Poder Judiciário. Então, o poderá agora se tornou quase que um deverá, né? Então, eu tenho dúvidas se nós vamos ter a subsistência, né, e a necessidade da expedição de precatórias, tá bom? Então, em tempo real. Então, você vai ter ali uma audiência sendo realizada. Hoje as audiências estão sendo todas virtuais, né, igual a gente aqui, né? Só que tem que ligar as câmeras, tá? Pô, né? Aquela alfinetada, né? Enfim, brincadeira, tá? Então, você pode ter, então, uma testemunha num local, o juiz no outro, o advogado no outro, enfim, as mais variadas matizes, né? Então, nós podemos ter. Bom, os juízos deverão manter equipamento de transmissão e recepção de sons e imagens. Se quiser fazer, né? Se quiser fazer, então, por videoconferência, né? Então, esse é o grande ponto, né? Então, tem que ter o equipamento idôneo, né? Meu irmão, outro dia, estava fazendo uma audiência e por videoconferência, meu irmão é advogado também, e acabou a energia. E aí ele entrou pelo celular. E deu certo, ele usou o 4G lá, deu certo. O juiz foi bem bacana, né? Tinha acabado a energia. Acabou até lá no fórum mesmo, o próprio juiz falou. Mas lá eu acho que tinha gerador de energia, uma coisa assim, não sei. Então, foi uma situação bem inusitada. Foi mês passado isso, né? Então, interessante. Pois bem, meus amigos.
Continuando, então. 454. São inquiridos em sua residência ou onde exerce a sua função. Então, reparem aqui as pessoas que têm algumas prerrogativas pelo exercício da sua função, né? Então, olha que interessante. Então, você estuda lá em direito constitucional, né, o chamado foro por prerrogativa de função, né, dos senadores, dos deputados, né, dos ministros de Estado, do presidente da República. Então, percebam, isso aqui não é uma cláusula constitucional, nós estamos no artigo 454 do Código de Processo Civil, nós estamos falando dos artigos do CPC, obviamente. Mas perceba que uma norma de extensão com relação à oitiva de testemunha, como testemunha, não é como acusado, hein? Cuidado. O que o Supremo estava julgando ali, né? O nosso presidente da República é na figura de acusado, se ele tinha o direito ali de apresentar por escrito, né, o depoimento dele ou não. Então, como acusado. Aqui nós estamos falando como testemunha. Então, é uma diferença muito grande, tá? Então, tudo isso que eu vou te comentar aqui agora é como testemunha. Então, ó, eles vão ser inquiridos, então, na residência deles ou o local onde exercem a sua função, ok? Então, o presidente, o vice-presidente da República, os ministros de Estado, né? Os ministros supremos, né? Óbvio, né? Óbvio. Conselheiros do Conselho Nacional de Justiça, né? O CNJ, né? Você fala Conselho Nacional de Justiça, ninguém sabe o que é. Aí você fala CNJ, sei, né? Igual a INSS, né? Então, ministro do STJ, ministro do STM, do TSE, do TST e dos Tribunais de Contas da União. Não falou Tribunal de Contas dos Estados, tá? Procurador-Geral da República, os conselheiros do CNMP, o Conselho Nacional do Ministério Público, CNMP. Não é só que as autoridades, né, de alta patente, né, lá em Brasília, né, meus amigos. Então, advogado-geral da União, ó, procurador-geral do Estado. Então, não é qualquer procurador do Estado, é o procurador-geral. Não é. Então, procurador também geral do município. Olha que interessante, né? Que é cargo de livre nomeação e livre exoneração, procurador-geral do município, né? Defensor público geral federal, defensor público geral do Estado. Então, olha que interessante a deferência, né, para esses cargos, né? Então, senadores, né, obviamente, podiam ficar de fora, os deputados federais, governadores, né, do Estado, do Distrito Federal e os prefeitos, né? Vamos ver aqui o próximo artigo. Não acabou, ó. Estamos ainda no 454, que fala sobre isso. Ó, 454. Okay? Inciso 9, ó, deputados também, estaduais, distritais, desembargadores, né, do Tribunal de Justiça, do TRF, do TRT, do TRE, os conselheiros do Tribunal de Contas. Ah, apareceu aqui, ó, os conselheiros do Tribunal de Contas. Né, que aqui nesse outro artigo só tinha falado do Tribunal de Contas da União. Tribunal de Contas da União. E lá eles chamam de ministros. E no estadual, eles se chamam de conselheiros, tá? Procurador-Geral de Justiça, também. Embaixador de país que, por lei ou tratado, concede idêntica prerrogativa a agente diplomático no Brasil. Então, é bastante interessante então, essa regra. Então, por exemplo, embaixador da Alemanha aqui no Brasil, né? Então, ele vai ter essa prerrogativa de ser ouvido na sua residência ou lá na embaixada, desde que... Então, por exemplo, o exemplo que eu dei é Alemanha, okay, desde que a Alemanha também faça o mesmo. Né? Então, conceda idêntica prerrogativa ao agente diplomático do Brasil. Então, isso aqui, lá em Direito Internacional, a gente chama de princípio da reciprocidade. Ok? Bom, parágrafo 1º, bastante interessante. O juiz solicitará a autoridade que indique. Então, a autoridade vai indicar. Olha que interessante. Então, queremos ouvir o prefeito, né? Como testemunha. Então, o prefeito vai indicar, por solicitação do juiz, o dia e hora e local, né, que ele quer ser inquirido. Então, vai ser remetida aí uma cópia da inicial, cópia da defesa, né, da parte, que rolou como testemunha. Bem interessante.
Se passar um mês sem manifestação da autoridade, o juiz que vai determinar, né, o juiz determinará o dia, horário, local para a prestação do depoimento, preferencialmente aonde? Na sede do juiz, ou seja, o local do fórum, né? Claro, né? Se for possível por videoconferência, que o faça, né? O juiz também designará dia, horário, local para o depoimento, quando a autoridade não comparecer injustificadamente à sessão por ele agendada, né, para a colheita do seu testemunho, ok? O dia, hora e local por ela mesma indicados. Muito bem, meus amigos. Vamos continuar, né? Esse artigo aqui eu já até comentei, né? Mas vamos ver aqui o teor dele. Cabe ao advogado da parte informar e intimar a testemunha, é o que eu estava comentando agora há pouco, por ele arrolada do dia, hora e local da audiência designada, né? Então, isso é uma incumbência dos advogados, certo? Dia, hora e local. Pois bem, dispensando-se a intimação do juiz, ou seja, intimação, então, como é responsabilidade do advogado, o escrivão está dispensado de fazer. É uma desjudicialização aqui, né? Então, a intimação deverá ser realizada por carta com aviso de recebimento. Então, o advogado deve ter que juntar esses avisos de recebimento no processo. Aqui, ó, tá falando aqui, ó, cumprindo o advogado juntar aos autos, né, os avisos de recebimento, com pelo menos uma antecedência de 3 dias antes da data da audiência, tá? E a cópia da correspondência de intimação e do comprovante de recebimento, tá? Então, juntar o AR lá no processo. Então, isso que ele tem que fazer. A parte pode comprometer... isso aqui que eu estava te falando. Você pode fazer, pode, mas não deve, tá? Tem muita coisa que você pode fazer, mas não deve, não é? Essa aqui é uma delas. Então, a parte pode comprometer-se a levar a testemunha à audiência, independentemente de intimação. É o que eu estava comentando aqui outra hora. Então, é aqui que está o perigo. Ó, olha isso daqui, que perigoso. Presumindo-se, caso a testemunha não compareça, que a parte desistiu da sua inquirição. Esse é o grande problema se a testemunha faltar. E ela pode faltar por qualquer motivo, meu amigo. Por isso que eu estava brincando com vocês. Um simples, não estou afim. Você vai fazer o quê? Não vou. Né? Então, não tem nada para fazer. Né? Então, a inércia na realização dessa intimação, né, do advogado, né? Então, com aviso de recebimento, né, vai acarretar, então, na desistência da inquirição da testemunha. Então, se você não procedeu à intimação da testemunha com a R, né, e a testemunha também não compareceu, né, independentemente de intimação, ela também não compareceu. Então, qual a consequência? Vai importar, então, na desistência da inquirição da testemunha. Nem precisava, né? Porque já está escrito isso aqui, né? Redação parecida. Interessante, não? Ainda, ó, 455, parágrafo 4º. Agora estou falando do parágrafo 4º. Aqui era o parágrafo 1º, 2º e 3º, certo? 4º. Intimação será feita por via judicial. A via judicial, meus amigos, é oficial de justiça, tá? Oficial de justiça. Então, quais situações? Se o advogado, então, tentar, né, fazer a intimação por carta do aviso de recebimento e ela for frustrada. Então, se ainda a intimação por oficial de justiça for necessária, né, com a necessidade devidamente justificada, né, e demonstrada perante o juiz. Ainda, se no rol de testemunhas, figurar ali, então, servidor público militar, né, então, se for um militar, servidor público ou militar, então o juiz então vai requisitar, o chefe da repartição ou do comando ao qual aquela pessoa serve, está prestando os seus serviços, tá? Então não vai ser feita a intimação
por oficial. Cuidado. Aqui não é por oficial. Aqui, então, é uma requisição feita pelo juiz. Então, isso aqui é uma exceção. Então, uma requisição feita pelo juiz para ouvir aquele servidor público, ou aquele militar, né, como testemunha. Então, muito cuidado, tá? E se a testemunha tivesse sido arrolada pelo Ministério Público ou pela Defensoria Pública, então também será feita aqui por oficial de justiça. Tá bom? Bem interessante. Para eles não terem custos, né? Que são órgãos públicos, né? E também, obviamente, né? Também por oficial de justiça, se for uma daquelas testemunhas ali que nós comentamos, aquelas autoridades, né? Presidente, prefeito, governador, né? Que a gente estava comentando aqui, né? Essas aqui, o 454. Então, que nós já comentamos, né? Olha aqui que interessante, ó. Lembra que eu te falei da condução coercitiva? Então, olha aqui. A testemunha que devidamente intimada, né? Que a gente está comentando, deixar de comparecer sem motivo justificado, ó, será conduzida. Conduzida como? Coercitivamente. Coercitivamente. E responderá pelas despesas do adiamento. Despesas do adiamento, né? Então, caso ocorra, né, algum adiamento, então, ou caso a gente tenha alguma despesa com essa condição coercitiva, então essa testemunha vai responder por isso, tá? Bem interessante essa regra. Então, imagina, você rolou ali 5 testemunhas e uma delas não compareceu. Você vai ouvindo, né, por exemplo, estrategicamente, você pode fazer isso. Você ouve aquelas 4 que, então, que apareceram, e enquanto isso pede para ir buscar a outra testemunha. Se der tempo, ela vai ser ouvida. Se não der, vai ter que ser, às vezes, remarcado, né? Então, esses custos de retardamento, né? Então, vai ter que ser arcado por aquela testemunha, tá? Que faltou indevidamente. Pois não? É Vânia que está falando. Oi, Vânia. Eu já ouvi muito, pelo menos assim, eu participei muito de audiência na Justiça do Trabalho, né? E a gente convida muito testemunha para ir pela parte da empresa e muitas delas não vai, não quer, né? Eu já vi muito advogado utilizar a testemunha contrária, né, a favor, para tentar pegar uma confissão, né? A testemunha do reclamante. Acho que isso é comum, né, quando é bem feito. Na aula de audiência, eu vou comentar sobre isso, mas quem arrolou a testemunha tem a prerrogativa de fazer perguntas primeiro. E depois que aquele, por exemplo, eu sou o autor da ação, então eu começo fazendo perguntas para as testemunhas que eu arrolei. Depois que eu terminei de fazer perguntas, aí a parte contrária também pode fazer perguntas, não é? E não é raro, Vânia, a testemunha da outra parte é entregar o jogo. Não é raro. Isso aconteceu. Então, às vezes, é tipo um jogo mesmo, né? Você trouxe eu acho ainda que é melhor do que até a nossa que a gente leva às vezes. Às vezes, sim. Já aconteceu um caso muito interessante comigo. Eu tinha levado 3 testemunhos. 3. O cara levou foi 4. O cara levou 4, da parte contrária. Né? Ele era o autor, eu era o réu. Das 4 que ele levou, 2 entregaram o jogo. Tipo assim, como se ele estivesse mentindo, coisa assim, sabe? O juiz também ele era meio linha dura, né? Deu aquela advertência, se você for pego mentindo, entrar em contradição, você vai sair daqui preso. Lembra que eu comentei outro dia, né? Tem juiz que é educado, tem juiz que não é. Né? Então, aí, imagina, né, esse tipo de situação. A testemunha foi lá e entregou o jogo. Primeira testemunha. A segunda testemunha, mesma coisa. Aí eu olhava aqui e falava, mas que beleza. A terceira testemunha foi a favor dele. O que você esperava, o que ele queria, né? E a quarta testemunha falou não chove, não molha. Sabe? Nada demais, a quarta testemunha. Então, olha o placar do jogo que eu tinha. 2-1. A meu favor. Sim. Né? A meu favor. Eu trouxe 3 testemunhas, sabe o que eu fiz? Falei, o quê? Eu vou pegar aquela testemunha que eu tenho certeza que vai. É como se fosse um pênalti, né? Bater o pênalti, vou pegar meu melhor batedor, vou pegar o Neymar aqui para bater o pênalti, o resto eu vou dispensar. Né? E foi o que eu fiz.
Eu escolhi a melhor testemunha para falar e as outras, ó, um abraço, muito obrigado, foi um prazer. Desculpa, né, mas a audiência está demorando demais, então aí você dá uma desculpa lá, né? Fala, ainda não vai ser necessário te ouvir, então, né? E eu garanti, deu certo. Eu fiquei ao placar, eu fiquei 3-1. 3-1. 3 testemunhas a meu favor, né? E uma só que foi contra. Então, as outras eu mandei embora. Eu falei assim, vai que o outro entrega também, né? Então eu vou. Sim, sim. Não é? Por isso que eu falei, é um jogo. É um jogo, né? Então, vai que ele entrega. Então, o que eu vou fazer? Eu vou só escutar, para não ficar muito feio, né? Também, né? Aí, às vezes você quer até fazer uma moral com o juiz. Então, para o réu, isso é bem interessante. Fala assim, excelência, olha, tendo visto o adiantar da hora, né? Vossa Excelência deve estar cansado. Então, eu vou pensar as demais testemunhas, né? Eu estou satisfeito. Então, eu vou só ouvir essa testemunha mesmo. Então, eu vou agradecer Vossa Excelência. Então, pode dar prosseguimento. Né? O juiz vai rir daqui aqui, ó. O juiz vai falar, gente boa esse cara, né? Então, são estratégias que você tem que ter essa malícia, né? Você tem que estar muito ligado no que está sendo falado, né? Quando eu vou fazer audiência, eu levo sempre um caderninho ali e vou anotando tudo. Vou prestando atenção. Eu falei, opa, né? Então você tem que estar muito atento. Se tiver meio com sono, não faz audiência, não. Põe um colega seu para fazer, sei lá, alguma coisa assim, um substituto, né? Porque você tem que estar ligado, né? Então é bem interessante essas estratégias. E você usa a testemunha do outro, né? Não a sua. Sim. Eu acho que quando dá certo é melhor do que até a nossa, às vezes. Sem dúvida. Então, imagina esse tipo de situação. O cara entregou o jogo. Se eu quisesse dispensar todas, era direito meu. Uhum. A testemunha está ao dispor de quem rolou, né? Então é bacana essa prerrogativa, né? Então, eu acho bem interessante. Bem interessante. Uma faca de dois gumes, né? É uma faca de dois gumes. Porque você pode ter aí uma invertida, né? Então, e quando outro dia teve uma audiência muito interessante, o juiz fez uma pergunta, não sei, não lembro, uma coisa assim, e a testemunha olhou para o advogado, vai dar aquela entregada, né? Eu falei, rapaz. Gente, o juiz faz 5, 6, 7. Lá na Trabalhista ele faz 10 audiências, 15 por dia, né? Então, eles estão velhacos, né? Eles estão espertos, né? Então, não adianta você, sei lá, fazer muita gracinha, não, né? Enfim. Mas é interessante. Então, você já foi em várias trabalhistas, então, né? Eu já fiz 25 audiências, assim, como preposta em uma semana, 5 por dia, 7 por dia. Que beleza, hein? Nossa, coisa boa. Eu tenho um tempinho que eu não faço audiência. Agora, na pandemia, eu não fiz nenhuma, não. Não fiz, né? Peraí que eu esqueci de pôr todos os artigos aqui. Eu era preposta a nível Nordeste, né? Então eu Ah, rodava é? no Da empresa que você trabalhava? Era na Entendi. esquina, Cariol, na época. Ah, tá. Legal, ué. Que hoje é a Heineken, né? A Heineken comprou, né? Ah, bacana. Entendi. Não, como preposto eu nunca atuei, não. Só como advogado mesmo. Nem testemunha mesmo, eu também nunca fui. Deixa eu só. Eu esqueci de pôr os artigos todos, eu tô pondo aqui. Faltou aqui um cadiquinho. Acabei aqui. Vamos acabar isso hoje, pra gente mudar de assunto na próxima aula. Né? Pois bem, então vamos lá. Deixa eu ver onde que eu parei. Aqui. Então vamos, continuando. Então eu tinha falado aqui, né, da condição coercitiva, né, e responderá para as despesas de adiantamento. Beleza. Então, olha, o 456. O juiz, então, ele vai inquirir as testemunhas de forma separada e sucessiva. Separada, ou seja, uma testemunha por vez, e sucessiva uma após a outra, né? Então, e o que está... e primeiro as do autor, olha aí, ó. Primeiro as do autor, porque quem propõe a ação é o autor. Então, primeiro ele, né, e depois as do réu, né? E providenciará para que uma não ouça o depoimento das outras. Isso aqui está dando o maior problema agora com essas videoconferências, né? Quem garante que não está ouvindo uma da outra? Eu posso estar com uma testemunha aqui numa sala e a outra ali na outra.
Ou então, aqui, ó, eu tenho uma bancada aqui, né? Que eu tenho um computador aqui, esse que eu tô te falando, e tem um outro computador ali. Eu posso estar aqui prestando meu depoimento e eu testemunho ali no outro, né? Então, você tem até, se for lá pelo o Cisco Webex, ou se for pelo do Windows lá, esqueci o nome, o Teams, né? Da Microsoft, né? Então, você pode mudar até o fundo. Você pode pôr um fundo falso lá, né? Então, isso aqui é na videoconferência, isso aqui é uma fraude, né? Então, que uma não ouça o depoimento da outra, né? Justamente para evitar, né? Mais combinação ainda, né? Então, é, então, é por isso que existe essa regra, né? No físico, nos processos físicos, né? Com a presença física da pessoa, ok, isso que funciona bem. Mas na videoconferência, quem garante que isso daqui não vai ser quebrado? Né? Então, você tem escritórios que são muito grandes, o cara põe lá uma testemunha numa, numa sala, outro na outra, ou então, assim, todas na mesma, numa mesona, com vários notebooks, sendo que elas estão assim, ó, né? Uma de frente para a outra e outra de frente para um. Né? Então, todo mundo está ouvindo ali, enfim, né? Quase uma conversa coletiva, né? Então, isso aqui é muito fácil de quebrar, né? E o juiz poderá alterar, então, a ordem, né? Se as partes concordarem, né? Imagina, as testemunhas do autor estão atrasadas, né? Mas as do réu tá tudo lá, então estão todas lá. Então pode ouvir primeiro as do réu, se for da concordância de todos, né? Então inverter a ordem, certo? Então, bem interessante essa regra. E antes de depor, a testemunha será qualificada, declarará ou confirmará seus dados e informará se tem relações de parentesco com a parte ou interesse no objeto do processo. Isso é uma pergunta padrão que o juiz faz para a testemunha, né? Fala quem é a testemunha, fala para a testemunha informar quem ela é, os dados, e ele pergunta se tem algum parentesco, se tem interesse na causa. O juiz faz essa pergunta. E além da advertência, né? Além da advertência. Então, olha o parágrafo primeiro. É lícito a parte contraditar a testemunha, arguindo-lhe a incapacidade, impedimento ou suspeição. Então, a contradita, né? Lembra que eu te falei ainda hoje, né? Então, contradita da testemunha é a impugnação da testemunha. Ok? Então, então você vai alegar incapacidade, né? Então, menor de 16, né? Ou você vai alegar impedimento ou suspeição, né? Então, e se a testemunha negar esses fatos, né? Falar, não sou parente, não sou suspeito, não. Então, se ela negar os fatos que são imputados, então aquela parte que está contraditando, né, que está impugnando, então ela pode provar com documentos ou também com testemunhas, né? Até 3. Então pode ser arrolada, usada até 3 testemunhas para provar que aquela outra testemunha é impedida, suspeita ou incapaz, né? Sendo provados ou confessados os fatos, né? Esses fatos aí acima, então o que o juiz vai fazer? O juiz vai mandar dispensar a testemunha, é o que acontece muito, ou ele pode tomar o depoimento como mero informante. Mero informante. Lembra que eu falei bastante sobre isso na aula passada, né? Então, por exemplo, nas causas de família, né? A partir de 12 anos, geralmente eles ouvem lá os menores, né? Mas que desde que tenham mais de 12 anos, eles são ouvidos como mero informante. Eles não podem ser ouvidos como testemunha porque eles são incapazes, né? Então, mas como mero informante, eles podem ser ouvidos, tá? E aí, né, como mero informante, nós vimos já isso na aula passada, então ele vai dar o valor que ele achar conveniente, né? Então, ainda, a testemunha pode requerer ao juiz que a escuse de depor, né, alegando motivos previstos nesse código, né, decidindo o juiz de plano após a oitiva das testemunhas. Bom, aqui, essa questão, né, com relação à escusa, né, de depor, ou seja, que ela não deponha, né, então ela pode se recusar, né, sobre aquele caso que nós vimos, né, sobre fatos, né, que possam lhe acarretar grave dano, né, ou ao do seu cônjuge, companheiro, né, aos seus parentes, consanguíneos, né, afins, né, então até o 3º grau,
Ou aquela questão, né, cujo respeito, estado, profissão deve guardar sigilo, é justamente isso que esse artigo está falando, né? Então, e o juiz tem que analisar os motivos, né, alegado pela testemunha, para não prestar o seu depoimento, né? E se ele aceitar esses motivos, então, então ele pode falar, não, tudo bem, né? Não precisa prestar o depoimento ou com relação a perguntas que te afetem no âmbito da escusa, né? Então, esse é o grande ponto, tá? Pois bem, então isso aqui é uma leitura conglobada, né? Uma leitura conjunta, né? Você tem que fazer lá com o artigo 448 e o 457, parágrafo 3º, tá? Pois bem, meus amigos, vamos continuar. Falta pouco, falta 3 slides. Bom, então, 458. Ao início da inquisição, a testemunha prestará o compromisso de dizer a verdade, o que lhe souberem for impugnado, né? Então, senão ele comete um crime lá de falso, né? Crime de falso testemunho, né? E o juiz, então, vai fazer essa advertência à testemunha, que se ela for pega mentindo, ou fizer a afirmação falsa, né? Ocultar a verdade, né? Quem faz a afirmação falsa e cala ou oculta a verdade, vai responder pelo crime de falso testemunho, né? Então, crime de falso testemunho. Lembrem-se que o crime de falso testemunho é um crime próprio, só é cometido por testemunhas, não pode ser cometido por mais ninguém, né? Então, não se aplica isso aqui, por exemplo, para parte, né? Só para testemunha mesmo, tá? Então, muito cuidado com isso. Então, o juiz, para aplicar essa penalidade, para que haja responsabilidade penal, né, da testemunha que faz afirmação falsa, né, oculta a verdade, então, entre contradição, né, também, ficou faltando aqui, então ela tem que ser advertida antes para que se aplique essa punição, né, no crime de falso testemunho. Se não tiver havido a advertência, né, do juiz, essa aqui, o juiz advertirá a testemunha, então se não houver essa advertência, não vai poder a testemunha responder pelo crime de falso, tá bom? Lembrando que o mero informante, lembre-se que o mero informante não temos essa advertência, tá? As perguntas, então, foram formuladas, isso aqui é muito interessante, isso aqui não tinha. Perguntas serão formuladas pelas partes, diretamente à testemunha. Isso aqui, gente, é o sistema americano, chamado de cross-examination. Cross-examination. Que antes era um sistema, me perdoem a expressão, era um sistema meio burro, né? Você fazia pergunta para o juiz, é o sistema presidencialista. Você fazia pergunta para o juiz e o juiz replicava para a testemunha. Às vezes dava problema, porque o juiz às vezes queria sintetizar, ou às vezes o juiz às vezes ele não entendia direito o que o advogado perguntou e às vezes perguntava diferente, e aí o advogado ia lá e se intrometia, né? Oh, não foi isso que eu perguntei, não era isso, Vossa Excelência não entendeu, né? Não, Vossa Excelência está manipulando a pergunta. Então, dava rolo demais isso, sabe? Então, onde o juiz ele está ali fazendo várias audiências, que muitas audiências. Então, ele já está de saco cheio, né? Então, ele escuta aquela pergunta e fala, não, ele quer saber isso, né? Então, fica uma coisa meio esquisita, né? Parece que casal que brigou, né? Então, você chega e fala assim, olha, fala para sua mãe, a mulher está do lado, né? Então, a pessoa está do lado. Aí você fala para uma terceira pessoa, porque aquela terceira pessoa falar para a pessoa que você está brigado, né? Sendo que tá todo mundo junto ali, todo mundo tá escutando. Então, fica uma coisa meio louca, né? Meio esquizofrênica, sei lá o que é isso. Então, eles acabaram com isso, achei ótimo, né? Então, e permitiu aqui o chamado sistema cross-examination, que é o sistema americano, né? Lembra dos filmes, né? Dos seriados que vocês assistem? Então, lá, eles fazem pergunta direto para a testemunha. E se tiver alguma indução de resposta, né? Então, pergunta repetida, né? Então, o cara nem faz pergunta, ele só fica fazendo ilações ali, não pergunta, né? Então, aí você vê lá o objection, né? Você vê lá no filme, né? Então, aí você pode, o juiz ele pode interferir, né? Então, as perguntas serão formuladas pelas partes, diretamente à testemunha. Então, isso aqui chama de sistema cross-examination, né? Sistema cross-examination, das perguntas diretas. Então, é o advogado perguntando para a testemunha, diretamente, tá? Então, vai começar pela que a rolou, né?
Então, eu sou lá o autor da ação, então eu arrolei minhas testemunhas, então eu vou começar fazendo perguntas para as testemunhas que eu arrolei, ok? E o juiz ele não vai admitir aquelas perguntas, não admitindo o juiz aquelas perguntas, né? Não está escrito aqui, né? Mas enfim, está implícito, que puderem induzir resposta, que eu estava comentando aqui agora, né? Que não tiverem relação com as questões de fato, objetividade probatória, né? É a pergunta impertinente, né? E aquela que está pergunta repetida, né? Outra já respondida, ok? Então aí o juiz vai intervir, falar, oh, me defiro a pergunta, né? Já repetida. Me defiro a pergunta impertinente. Me defiro a pergunta, você está induzindo resposta. Não, o juiz é passivo. Aí você, como advogado da outra parte, você pode pedir para interferir. Pois bem, o juiz poderá inquirir a testemunha, o juiz, cuidado, né? O juiz inquirir a testemunha, tanto antes quanto depois, né, da inquirição feita pelas partes, né? Então aqui, ó, aqui o papel do juiz é de sanar dúvidas, tá? Se você for fazer uma análise, uma interpretação garantista disso daqui. Porque lembra que o juiz tem que ser imparcial, o juiz não pode ajudar ninguém, né? O juiz parcialmente positivo para um lado é parcialmente negativo para o outro. Então, esse é um ponto de amarração que você tem que mentalizar. Então, ele não pode ajudar ninguém, né? Então, por isso que eu estou colocando essa colocação aqui, que ele pode fazer perguntas antes ou depois, desde que seja para sanar dúvidas. Então, o ideal é que ele fale depois, né? Fala, mas peraí, você falou isso, mas eu fiquei com uma dúvida. Então, era assim ou era assado? Né? Então, esse é uma postura ideal, né? Quanto menos o juiz participar, melhor. Então, para a gente salvar esse artigo, tornar esse parágrafo, perdão, ele compatível com a Constituição, né, esse parágrafo primeiro do artigo 459, então, só se for para o juiz tirar dúvidas, tá bom? Parágrafo 2º, as testemunhas devem ser tratadas com urbanidade, olha aí, né? Testemunhas, né? Não lhes fazendo perguntas ou considerações impertinentes, capciosas ou vexatórias. Ok? O que vocês lembram aí? Se bem que naquele caso famoso, né? Daquela moça uberabense lá, ela estava como vítima, né? Não como testemunha. Mas a regra é a mesma, né? Boa fé, dever de urbanidade, dever de lianesa, né? Então, isso aí é inerente a qualquer pessoa. E se houver o desrespeito, tem que caçar a palavra. Caça a palavra, né? E consta em ata e depois abre processo administrativo contra o infeliz, né? Então, as perguntas que o juiz indeferir serão transcritas no termo, vão constar no termo, né? Se a parte o requerer, né? Então, é sempre de bom tom que você peça para constar em ata, tá? As perguntas que forem indeferidas. Porque lá na frente, né, se você for recorrer, às vezes você quiser alegar um cerceamento de defesa, né? Então, você tem essa prerrogativa. Estamos acabando, gente. Estamos acabando. 460. Depoimento poderá ser documentado por meio de gravação, ó, quando digitado ou registrado em taquigrafia, né? Taquigrafia a gente nem vê isso mais, né? De estereotipia, né? Que as pessoas ficavam lá, né? Então, e tudo que era falado, né? Ia para a ata, né? Então, outro método idôneo de documentação, né? O depoimento será assinado pelo juiz, pelo depoente ou pelos procuradores, né? Então, se for registrado taquigrafia, por exemplo, geralmente fica ali um estagiário, um escrevente, né? Que fica digitando tudo o que está sendo dito ali, né? Então, ditado pelo juiz. Então, depois vai ter que ser lavrado, então, impressa essa ata, assinada pelo juiz, pelo depoente e pelos advogados que estão ali, ou, né, os participantes, né, procuradores, é modo de dizer, né, porque pode ser o Ministério Público, a Defensoria Pública também, né, então tem que ter a assinatura deles, tá? Se for tudo gravado, só sem essa documentação, né, então está subentendido que é dispensado essa assinatura. Se houver recurso em processo em autos não eletrônicos, né, o depoimento somente será digitado quando for impossível ouvir o envio da sua documentação
eletrônica. Então, esse 460 aí, né, ele está só reafirmando a ideia de que o depoimento tem que ser documentado, né? Porque é pela documentação, né, do depoimento que o órgão julgador, então, depois, lá na sentença, ele vai fazer a valoração das provas. Então, essa documentação que vai assegurar as partes, o contraditório, né, depois a ampla defesa, para você questionar isso no eventual recurso, né? Então, com essa evolução dos meios tecnológicos que a gente tem hoje, né, não faz o menor sentido a não gravação. Toda oitiva de testemunha tem que ser gravada, né? Então, os estados têm mais evolução tecnológica, mais estrutura, melhor dizendo, né? O acesso é para todos, mas a questão às vezes é estrutural. Então, o ideal é que todos fossem gravados, né? Então, as audiências. Então, o objetivo da gravação, né, também é evitar subjetivismos, né, que poderiam advir ali, né, numa eventual transcrição e colocação das palavras no papel, né? Então, porque às vezes uma palavra trocada, né, ou mal interpretada, pode alterar significativamente, né, o sentido daquele depoimento, né? Então, por isso que é recomendável que seja feita a gravação. Então, e outro ponto que também é importante, o juiz da sentença, às vezes muda, né? E lembra que eu te falei do princípio da identidade física do juiz, né? Então, olha aquele caso, né, lá da Mariana Ferrer, né? Então, eles tiveram que abrir toda a audiência e oportunizar a todos, né, que vissem e cada um chegasse à sua conclusão, né? Porque parece que acusaram lá que houve uma manipulação, né? Enfim, pegaram só um trecho ali pontual, sei lá, eu não vi também não. Então, é justamente por causa dessa variação que quem presidiu a audiência pode não ser o mesmo que vai sentenciar, porque pode ser juiz promovido, removido, né, aposentado, né, enfim. Então, é interessante também a gravação, porque esse processo depois vai chegar no tribunal. E o tribunal ter acesso à gravação é de bom tom, né? O dele conhecer o conteúdo do depoimento da testemunha, né, para decidir. Então, é bem interessante, né? Então, e esse parágrafo aí que eu falei por último, né? Então, quando se tratar então, de um processo total ou parcialmente eletrônico, né? Os atos processuais, então, que sejam, obviamente, produzidos ali na presença do juiz, eles poderão, então, eles vão ser produzidos, então, e armazenados de forma totalmente digital, com arquivo eletrônico inviolável, né? A gente acabou de ver que o STJ foi invadido por hackers, né? E destruiu o tribunal lá, né? Então, e só na impossibilidade, então, de gravação do depoimento é que vai admitir a sua digitação. Aí você vai ter, né, um escrevente, então, um estagiário, alguém que o faça, às vezes, que vai estar ali digitando, né? Que aí que vem essa taquigrafia, estenotipia, né? Algum outro método de documentação, né? Então, aí vai ter que colher a assinatura do juiz, né? E do depoente e dos procuradores, né? Então, e se houver alguma contradição do que o que foi dito e o que está sendo colocado ali, né, na digitação, então tem que ser acusado ali de plano, né? E é interessante, né, que nas causas com maior complexidade, meus amigos, quando houver, então, por exemplo, gravação em DVD, né, a transcrição, ela não deve ser a regra, a transcrição. Por quê? Se as partes desejarem apresentar, por exemplo, memorial, né, memorial é um documento no final do procedimento em que cada qual puxa a sardinha para o seu lado, né, falando, olha, a minha testemunha falou isso, a testemunha da outra parte também falou isso e isso, né, tudo em prol, né, da defesa do seu cliente, né, então, se elas desejarem apresentar memoriais, né, então, esses memoriais, eles geralmente são feitos ali oralmente, no final da audiência de instrução de julgamento, no prazo de 20 minutos, sendo prorrogável por mais 10, né, então, quando apresentar questões complexas, né, seja de fato de direito, esse debate oral, ele pode ser substituído por razões finais escritas, né, que é o memorial por escrito. Aí que tá. Nessa situação, então, ouvir os DVDs, né, ver os DVDs, né,
Então, após a vista dos autos, né, no prazo de 15 dias, é bastante relevante, bastante interessante, né? Então, é um ponto bastante interessante para se mentalizar. De qualquer modo, né, meus amigos, essa chamada degravação, que é você colocar no papel o que está sendo falado, né, então, essa degravação, né, de DVD, né, então, vai ser uma exceção, tá? Então, a gente vamos proceder à gravação e depois deixar isso salvo no mecanismo digital para que as partes depois possam ter o devido acesso, tá? Bom, que fala aqui, né, prática eletrônica dos atos processuais, né, obviamente. Então, tem uma lei do processo dos atos processuais eletrônicos, então, você vai ter que seguir aquela lei. Acho que é 11.419, se eu não estou enganado. Bom, e o último artigo, para a gente terminar, ufa, né, são muitos artigos, né? Então, 461, 462, 463, vamos lá. 461, o que ele diz? O juiz pode ordenar de ofício o requerimento da parte, né, de ofício ou a requerimento da parte. A inquirição de testemunhas, né, referidas nas declarações da parte ou das testemunhas. Isso aqui é o que a gente chama de testemunha referida. É mais ou menos assim, ó. O cara fala assim, olha, excelência, esse fato eu não vi, mas o fulano viu. Cadê o fulano? Não, o fulano não tá aqui, não. Aí, o que você vai falar? Ela falou, excelência, eu quero... Já que ela referiu uma outra pessoa que tem conhecimento dos fatos, ou que estava lá conjuntamente, então eu quero requerer a intimação dessa testemunha para que ela seja ouvida. Então, a testemunha referida, né, é a testemunha falada por uma outra testemunha, né, quando uma testemunha faz referência a uma outra pessoa, que não está ali, ou então a própria parte faz referência a uma outra pessoa, né, que não está ali presente, né. Então, você tem o direito de pedir a oitiva dessa testemunha. Então, isso aqui chama de testemunha referida. Testemunha referida, tá bom? Então, você pode pedir para o juiz, ou o juiz pode falar fazer este ofício, tá? Opa, peraí. Também você pode pedir a acariação. O que é a acariação? Você colocar ali frente a frente, uma com a outra, né? A acariação de duas ou mais testemunhas, né? Ou de alguma delas, com a parte. Está dando divergência do que uma testemunha falou com o que a parte falou. Ou está dando divergência com o que uma testemunha falou com o que a outra testemunha falou. Mas peraí, qual versão que é? É a versão da testemunha 1 ou a versão da testemunha 2? Não estou na dúvida. Não, vou pôr elas frente a frente. Vou pôr elas para bater boca entre elas, né? Então, é possível então, você pedir a acariação. Então, a acariação é isso aqui, ó. Uma de frente para a outra. Uma de frente para a outra, né? Então, em quais hipóteses? Quando o fato determinado possa influir na decisão da causa e houver divergência entre as suas declarações. Ok? Então, é bem interessante. Lá no penal, isso acontece demais. Tá? Os acareados, então, serão reperguntados para explicarem os pontos de divergência. Então, o juiz vai chegar e falar assim, ou então os advogados, né? Mas peraí, você falou isso e isso. E a outra falou isso e isso aquilo? Como assim? Né? Então, me deixa o pau quebrar, né, na audiência. É bem interessante, né? A cariação, quem gosta de treta, né? Isso aqui é um ponto máximo, né? A cariação pode ser realizada também por videoconferência, tira bastante a graça, né? Mas enfim. Ou por outro recurso tecnológico de transmissão de sons ou imagem em tempo real, né? Ok. 462. A testemunha pode requerer ao juiz o pagamento da despesa que efetuou para o comparecimento da audiência. Então, a testemunha chega e fala, ó, peraí, eu tive despesa para vir aqui. Então, eu quero ser ressarcido. Quero ser ressarcido. E devendo a parte que arrolou aquela testemunha, pagá-la logo que o juiz arbitrar ou depositar no cartório o prazo de
3 dias. Então, o juiz ele vai dar uma ordem, falou assim, quanto o senhor teve de despesa? Cadê? Você tem um recibo aí? Né, por exemplo, eu gastei R$ 100 de táxi, né? Então, eu vou gastar mais 100 para voltar lá para o meu local. Imagina, cidades grandes, igual Belo Horizonte, São Paulo, né? O custo é alto, né? Você junta lá, mostra o comprovante. Então, o juiz consta isso em ata, né? E arbitra ali o valor e vai determinar que a parte que arrolou, aquela testemunha, que pague, então, as suas despesas, tá? Ou que deposite esse valor em juízo. Bem interessante essa regra, né? E por fim, meus amigos, saiu aqui do lugar. 463, o último artigo, depoimento prestado em juízo é considerado um serviço público. Então, a testemunha, quando sujeito ao regime da legislação trabalhista, não sofre, não poderia, né, sofrer por comparecer em audiência, perda do salário, nem desconto do tempo de serviço, tá? Obviamente que também vale para o servidor público, tá bom? Então, era isso. Né? Deixa eu ver se não tem mais nenhum artigo. Não, era isso mesmo, até o 463.